Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Santana, eu sou analista de investimentos e hoje a gente vai trazer um assunto aqui muito importante. Vamos falar sobre os primeiros passos dentro desse mundo dos investimentos. Hoje o tema também vai servir para aquelas pessoas que já começaram, mas de repente ainda não se encontraram no meio do caminho. Beleza? Então vem com a gente para o vídeo. Antes de mais nada, se você não conhecia o nosso canal, não deixe de se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. E se esse material ele foi relevante para você, só no final do vídeo, deixe o seu gostei, porque isso vai ajudar a divulgar o nosso trabalho e fazer com que o conteúdo chegue para cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. Beleza? Então vamos sem enrolação direto para o vídeo agora. No vídeo de hoje, nós vamos te guiar passo a passo para que você comece a investir da maneira mais correta e segura o seu dinheiro. Entendendo aqui que você já resolveu etapas anteriores, como a organização das suas finanças, já zerou dívidas e já estabeleceu uma boa relação com seus recursos. Caso você não tenha conseguido ainda equacionar essas relações, dá um pulinho no link do vídeo que está aparecendo aqui em cima em algum lugar e assiste, porque a gente trata todas essas questões de uma maneira bem aprofundada. Para falar do primeiro passo, antes é preciso que você entenda as suas necessidades e objetivos ao longo do tempo. É fundamental que a gente divida os nossos investimentos em caixinhas temporais de curto, médio e longo prazo a priori. A questão é que existem necessidades que elas não conseguem ser previstas ou mapeadas. A gente não sabe quando elas vão acontecer, nem como vão acontecer. São os imprevistos, são as situações de emergência, as quais a gente precisa ter um colchão ou um bolsão de segurança para que a gente torne a nossa vida mais tranquila e, consequentemente, a da nossa família. Esse é o primeiro passo dentro do mundo dos investimentos que todo mundo precisa ter. É compor a nossa reserva de emergência para momentos como esse. Ah, Lucas, mas quais são esses imprevistos e como é que você sabe que isso vai acontecer comigo? Você pode estar se perguntando isso. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você. Mas eu tenho uma certeza, é que todos nós vamos passar por momentos difíceis na vida e a gente precisa estar preparado para isso, porque essas questões fazem parte da existência de todo mundo. Tipo, uma demissão inesperada, uma batida de um carro, uma manutenção em casa que a gente não está programado, um problema de saúde com o filho. Entenda que se você estiver preparado financeiramente para qualquer situação como essa, dificilmente você vai precisar recorrer a empréstimos e, consequentemente, se endividar. Além de minimizar os efeitos emocionais que esse tipo de imprevisto traz para a gente. Tenho certeza também que você deve conhecer alguém, como eu conheço, próximo de nós, que já passou ou que passa por uma situação de aperto por não ter uma reserva de emergência. Então, não se engane, essa situação não está distante da gente. Compõe a sua reserva de emergência. Outro alerta importante que eu quero fazer com vocês aqui é que muitas pessoas pulam a etapa da reserva de emergência buscando operações com retornos altos no curto prazo. Vamos entender que sempre que a gente buscar esse tipo de ativo, esse tipo de operação, a gente vai estar buscando alto retorno e se expondo a um alto risco. Então tenha calma, tente cumprir as etapas que a gente está apresentando aqui nesse vídeo, que com certeza no longo prazo você vai ter um resultado muito melhor e mais seguro para a formação da sua carteira. Tá, até aqui já ficou claro o que é a reserva de emergência. Agora a gente precisa compreender como é que ela é formada. A reserva de emergência ela serve para cobrir os seus custos mensais durante um determinado período, que vai ser definido a depender da sua relação de trabalho. Vamos para um exemplo prático. Se hoje você é um profissional que tem um emprego formal, você tem sua carteira assinada, os direitos trabalhistas assegurados, você deve ter em reserva o equivalente a 6 meses dos seus custos mensais. Se você tem hoje uma despesa mensal em algo em torno de R$2.000, você deve ter em reservas de emergência algo em torno de R$12.000, porque você precisa multiplicar os R$2.000 dos seus custos mensais por um período de 6 meses, totalizando os R$12.000.
De uma maneira diferente, o profissional liberal, o profissional autônomo, o empresário, ele precisa ter uma janela mais dilatada para a tua reserva de emergência. Por quê? Ele tem uma previsibilidade diferente quanto às suas receitas e despesas, além de não gozar dos mesmos benefícios ou direitos que um trabalhador com a carteira assinada tem, como o FGTS, seguro-desemprego, entre outras questões. Então, o período para um profissional liberal, um empresário, um autônomo, deve ser de 12 meses de suas despesas mensais cobertas. Com o mesmo exemplo anterior, se esse profissional ele tem R$2.000 de custos mensais, ele precisa multiplicar esses 2.000 por 12 meses e compor uma reserva de emergência de R$24.000. A gente já entendeu até aqui o conceito e o quanto a gente precisa ter para compor a nossa reserva de emergência. A partir de agora, a gente precisa definir as características e quais são os produtos. Então vamos definir as características. As 3 características básicas para a gente compor a reserva de emergência é buscar segurança, ou seja, avaliar o risco, entender a liquidez, ou seja, a capacidade de receber o dinheiro de maneira imediata, e a rentabilidade. Vamos falar primeiro da segurança de uma maneira separada. A segurança ela faz relação com o emissor, a quem você está emprestando o dinheiro, aonde é que você está colocando esse recurso da reserva de emergência, que não pode ser qualquer emissor. O emissor é o banco, é o governo, é a empresa, é aonde você vai colocar o teu dinheiro. É necessário, é extremamente fundamental que você saiba aonde você está colocando o dinheiro, entendendo quem é esse emissor. A liquidez, ela faz referência à capacidade de você sacar o dinheiro, de você resgatar o dinheiro de maneira imediata, porque como ele é destinado à sua reserva de emergência, a emergência ela não pode esperar 1, 2, 3 dias. Ela precisa ter a sua situação liquidada no momento em que o problema acontecer. Então, é extremamente essencial que você avalie com o emissor no momento em que você for alocar o recurso, se aquele recurso vai estar disponível a qualquer momento. E por fim, a rentabilidade é quanto dinheiro vai estar rendendo. Geralmente, o que se exige na reserva de emergência é que essa reserva ela seja remunerada ou rentabilizada no mínimo a 100% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Para a gente não dificultar muito esse entendimento, o CDI é uma taxa muito próxima à nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Ele fica um pouco abaixo, ligeiramente abaixo, mas para que você tenha um entendimento, são taxas que andam de mãos dadas. Então, quando a Selic ela aumenta, o CDI, consequentemente, acompanha a Selic, sempre um degrauzinho abaixo. Então, lembre-se, na parte de rentabilidade, a gente precisa exigir, no mínimo, 100% do CDI. Então, essas são as 3 características que a gente precisa buscar nos produtos para que eles se adequem à reserva de emergência. Agora vamos aos produtos. O primeiro ativo é o Tesouro Selic. Esse ativo é vinculado ao Programa do Tesouro Direto, que é um programa do governo federal, onde ele é tido como ativo livre de risco. É importante contextualizar isso para vocês, porque de fato no mercado não existe nada que esteja livre de risco. Essa expressão ela é utilizada porque quando a gente está emprestando dinheiro ao governo, a percepção do mercado é que aquele emissor é um emissor de menor risco do mercado. Ele é menos arriscado do que emprestar o dinheiro ao banco ou a uma empresa e por isso é tido como ativo livre de risco, é apenas uma nomenclatura. A gente pode acessar ele através da plataforma do Tesouro Direto. Ele é bem amigável o acesso, bem fácil, tem liquidez diária e, como foi dito há pouco, é o ativo de menor risco do mercado. O segundo ativo são os CDBs de liquidez diária. É fundamental que ao acessar esse tipo de ativo nos bancos, a gente solicite ou busque essa informação, porque para a reserva de emergência é fundamental que esses certificados de depósito bancário, são títulos bancários, os CDBs, eles tenham a liquidez diária e você cheque com o emissor, no caso o banco,
se no mínimo ele está rentabilizando 100% do CDI, como a gente falou nas características acima. O terceiro produto são os fundos de renda fixa DI. São fundos de investimento que têm como benchmark o CDI. Então, eles replicam as variações do CDI, mas é sempre importante dentro desse fundo checar a rentabilidade deles e checar as taxas dos fundos. Essas taxas elas devem ser mínimas ou zeradas, para que a gente não tenha uma performance ruim quando a gente escolher um fundo de investimento de renda fixa DI. Agora que você conhece as 3 opções para compor a sua reserva de emergência, você deve estar se perguntando: e aí, como é que eu faço para poder começar? E vem logo na cabeça procurar o banco que você tem conta há bastante tempo, né? Ligar para o gerente que você tem uma boa relação. E eu peço para você que pause um pouquinho, tenha um pouco de calma. Primeiro, a gente precisa entender que existe um ecossistema muito maior do que o banco que você tem conta há bastante tempo. Esse banco, ou qualquer outro banco, ele tem um universo limitado de produtos para lhe oferecer. Então, quando você procura o teu banco, ele tem apenas o CDB daquele banco, daquela instituição. Ele tem apenas a LCI ou qualquer outro tipo de produto bancário da própria instituição. Portanto, ele não tem tanta margem de manobra ou tanta diversidade de produto para poder lhe apresentar. Diferente de uma corretora de valores mobiliários que trabalha com diversos bancos e tem muitas opções para que você possa escolher aquilo que é mais interessante para você. Dentro do banco também, o tradicional, muitas vezes você vai tentar fazer alocação de recursos, não encontra uma boa taxa, boa rentabilidade naquilo que você aplica e ainda sai de lá com algum produto ou serviço que o gerente acabou vendendo para você. E aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor à figura do gerente, porque ali é um profissional que está representando o banco. Então ele não está fazendo nada de errado. O problema está na nossa vulnerabilidade de não entender quais são as melhores opções dentro do mercado. E aqui eu oriento vocês: abram uma conta numa corretora, porque através dessa corretora, tendo uma boa plataforma e uma boa estrutura, vocês vão ter acesso a uma diversidade enorme de produtos, acessando tanto CDBs de diversos bancos, quanto o Tesouro Direto de uma maneira facilitada, o Tesouro Selic, que a gente acabou de sinalizar para a reserva de emergência, e os fundos de renda fixa DI. Então, isso tudo a gente encontra dentro de uma corretora de valores, e isso é facilitado a partir do momento que você está dentro da plataforma dessa instituição. Vamos para alguns lembretes rápidos. Quando a gente investe através de uma corretora, o dinheiro que a gente comprou o ativo, ele não está mais dentro da corretora. Portanto, a gente não corre o risco da corretora quebrar, falir, ter algum tipo de problema e a gente perder a aplicação. Muita gente tem receio de aplicar o seu dinheiro através da corretora com medo dessa instituição vir a quebrar ou ter algum tipo de problema. Entenda que se já foi comprado o ativo, o dinheiro já não está mais na corretora. Ela é apenas um intermediário financeiro do processo. Vamos imaginar que você, através da corretora XPTO, você comprou um CDB do Banco Z. Esse dinheiro já não está mais dentro da corretora. Se ela vier a quebrar, você continua com o seu CDB do Banco Z da mesma forma, porque ele está vinculado a seu CPF. Agora, se você transferiu o dinheiro para a corretora, R$10.000, por exemplo, comprou R$5.000 do CDB no Banco Z e deixou R$5.000 parado dentro da corretora, caso ela venha a quebrar, provavelmente você vai ter problemas com aquele recurso que ficou dentro da conta da corretora. Então é importante saber que a corretora de valores ela é apenas um intermediário. Então o recurso ele deve passar dentro da corretora para uma transação e não para ficar dentro da instituição. Esse é o primeiro lembrete. Segundo lembrete, é fundamental que a gente busque corretoras que nos isentem de taxas, principalmente para adquirir títulos de tesouro, como por exemplo o Tesouro Selic.
Vocês podem encontrar dentro do site do Tesouro Direto as corretoras que cobram taxa e aquelas que não cobram taxa. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link que leva você direto para a página do Tesouro, onde existe a relação de todas as corretoras e as taxas que elas cobram para essas operações de Tesouro Direto. Vamos para o nosso terceiro lembrete. Os CDBs, os certificados de depósito bancário, são produtos que são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É a instituição que visa equilibrar o sistema bancário caso algum banco venha a falir, venha a quebrar. Ele cobre até R$250 mil nesse tipo de aplicação por CPF e por instituição, por conglomerado. Eu estou pontuando esse tipo de cobertura porque muitas vezes a gente é induzido a aplicar o nosso recurso em um determinado CDB sem analisar de fato o emissor se garantindo no FGC. Isso não é saudável. O ideal é que a gente busque as instituições sólidas, que tenham nome no mercado, tempo de mercado e que tenham seus balanços e seus indicadores em dia, para que a gente venha evitar ter que utilizar o FGC porque a gente quis buscar apenas uma rentabilidade alta. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um site do Banco Data que demonstra ou traz as demonstrações financeiras dos bancos, além de alguns indicadores que servem para dar segurança quando a gente faz a escolha desse tipo de emissor para alocar o nosso recurso em CDBs. Por último, e tão importante quanto, falar do investimento mais popular aqui no Brasil e o ativo mais procurado entre os brasileiros, a poupança. É importante lembrar da poupança porque nós falamos aqui em 3 ativos para a nossa reserva de emergência e hoje o brasileiro ele aloca a maior parte do capital dele na poupança. E existe uma diferença gritante entre o rendimento da poupança e o rendimento desses outros ativos que a gente apresentou aqui, principalmente em momentos como esse, com taxas de juros elevadíssimas. Então prestem atenção aonde está alocado o capital de vocês e caso esteja na poupança, revisem a rentabilidade. Percebam, a poupança ela rende apenas na data de aniversário. Então se você coloca o teu recurso no dia 1º e retira ele no dia 20, por exemplo, você não tem o rendimento desses 20 dias, diferente de um Tesouro Selic, diferente de um CDB ou diferente de um fundo DI. Então avaliem direitinho se você tem dinheiro na poupança para que a gente venha buscar as melhores alocações, às vezes dentro do mesmo banco. Então esse é um lembrete que eu quero deixar aqui para vocês e finalizar os nossos lembretes por hoje. Então pessoal, esse é o nosso primeiro passo para começar a investir, constituir a nossa reserva de emergência, que é uma etapa fundamental na vida de todo mundo, como a gente pôde ver no vídeo. Nós vamos apresentar os próximos passos em outros vídeos aqui mesmo no canal, então fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fico por aqui e até o próximo conteúdo. Um abraço!